Olá galera, e eu mesmo do futuro aí que talvez recorra a esses vídeos para revisar tópicos, né? Um tópico sobre textos que eu estudei. Bom, retomadas as aulas da universidade, retomadas as demandas, eu tive contato com um texto de Michael Towson, chamado O Diabo e o Fetichismo da Mercadoria na América Latina, que é um texto muito interessante, de uma escrita muito simplificada, muito inteligente. Um texto que vale a pena ler, mesmo quem não é estudante das ciências sociais. E que eu vou trazer mais em específico um capítulo desse texto, foi o capítulo que eu acabei de ler, que é o capítulo 8, chamado O Diabo nas Minas, né? Vou focar somente nessa parte, então o restante do texto eu vou estar desconsiderando nesse vídeo. Então vamos lá. O capítulo 8, ele basicamente, em geral, ele traz a forma como a lógica capitalista se apresenta, né, nessa invasão europeia à América Latina, e de como isso aparece na Bolívia, aqui na região de Oruro, né, que é onde é explorado no texto, que é próximo a Potosí, e de como entidades não materiais, né, entidades da natureza, entidades religiosas e tal, elas se entrelaçam com a vida dos trabalhadores, né, dessas minas, e de como isso tem um impacto na forma que o metabolismo dessa mina acontece e o metabolismo da vida desses trabalhadores acontece, né? Então, o texto traz essa questão muito simbólica, né, onde há, por parte dos trabalhadores, dos moradores e daqueles que acreditam nessas entidades, uma atribuição de crença profunda e de símbolo e de cerimônia a uma entidade que vive nas minas e que dá vida à mina e dá morte à mina, né? Ele fala que essa entidade, esse diabo, esse tio, né, com letra maiúscula, ele faz com que as coisas boas e ruins aconteçam, tanto para a mina, ou seja, tanto para aquele espaço, aquela localidade onde acontece a dinâmica da mina ali, né, na mina de extração de minério, quanto para os trabalhadores, os mineradores que ali habitam e exercem, né, suas funções profissionais ali no decorrer da vida. Então esse espírito ele garante, né, a continuidade da existência dessa mina. E o texto fala que né, atribuída dessa forma, né, uma experiência orgânica, uma experiência espiritual, né, por parte dos trabalhadores, e eles se preocupam com essa mina como se ela fosse uma entidade viva mesmo. Eles não estão ali apenas trabalhando e exercendo sua função, eles estão ali preocupados com o bem-estar, preocupados com a existência daquele lugar, daquela mina, onde eles exercem ali o trabalho. Aos poucos, né, esses trabalhadores, então, como eu havia dito, passam a fazer parte do metabolismo dessa mina e eles precisam, de alguma forma, entrar em contato, oferecer oferendas, dialogar, interagir, né, com a mina e com a entidade que ali habita, e para tanto eles realizam a criação, né, de um boneco, né, de um totem ali que representa esse espírito do tio, esse espírito do diabo da mina. Então, esses bonecos que eles criam, né, eu estou lendo minhas anotações aqui,
eles representam justamente esse poder, né, esse espírito detentor das minas, que possui o poder da morte e da vida sobre tanto as minas quanto os trabalhadores. Então eles pegam sobras de minérios, objetos, luzes do capacete, enfim, objetos que são encontrados ali, que são acessados naquele espaço, para montar um boneco, um totem, uma representação ali desse espírito. E ele possui algumas características, como um pênis ereto e grande, que representa a virilidade, uma boca aberta para poder receber, né, as oferendas, para poder receber a coca, né, a folha de coca, que é um tipo de oferenda, para poder receber o cigarro que eles também colocam na boca dessa entidade, e então realizar os rituais de acordo com as datas, no caso, normalmente, né, esses rituais eram realizados às terças e às sextas-feiras, que eram datas marcadas no calendário espiritual para as datas de realização desses rituais, ali, como o texto descreve, e então eles poderem entrar em contato e tentar entender o que o espírito queria, por que o espírito fez determinada ação, por que as condições de encontrar os minérios estavam adequadas ou inadequadas, porque alguém morreu e tal. Então eles, sempre que acontecia algum cenário do tipo, eles traziam essas questões dentro desse diálogo que era realizado com o espírito. Entretanto, com o passar do tempo na Bolívia, né, isso pensando no século XX, meados da década de 50, passando para a década de 60, houveram transformações políticas no país, ditadura militar, nacionalização das minas, e esses processos eles interferiram, transformaram diretamente essa dinâmica ritualística que acontecia nas minas, né? A nacionalização das minas, por exemplo, fez com que a posse privada, que era organizada por barões antes, ela deixasse de ser. E aí passou a ser uma lógica regida pelo capitalismo de Estado. Com essa mudança, onde os barões anteriormente compreendiam, acreditavam e incentivavam e até participavam desses rituais junto aos mineradores, isso deixou de ser acreditado, isso passou a ser até proibido, né? Essa nova estrutura aí de organização das minas passou tanto a desacreditar como a proibir esses rituais, e isso atrapalhou a dinâmica que acontecia ali nas minas. Porém, para o espírito, né, o espírito que habitava ali, a lógica não mudou nenhuma. Ele continuou tendo suas necessidades e ele continuou tendo a sua influência sobre a qualidade ali, tanto da mina quanto dos mineradores. E deixar de receber as oferendas, deixar de ser contactado, somente faria com que os mineradores perdessem aquele contato, né? Aquela aproximação que eles necessitavam manter junto a esse ser, esse tio, né? Esse diabo das minas, que era simbolizado pelo anticristo. E tem um parênteses aqui, que justamente no texto fala que esse espírito, ele é o símbolo do demônio mesmo. E tanto que ações, representações cristãs não eram bem-vindas nas minas. E o texto conta que um padre, na época, na década de 50, tentou realizar uma missa na mina, e os mineradores indicaram a negativa, porque a presença de um símbolo cristão e a realização de um ritual cristão faria com que os minérios desaparecessem.
E o tio, né, o demônio, não ia gostar nada dessa presença e faria com que esses minérios desaparecessem daquele espaço, daquela mina. Então, só mais um parêntese mesmo para ficar claro o que representava e como as coisas se entrelaçavam na questão desse espírito das minas aí. Então, dando continuidade e encaminhando para o encerramento dessa reflexão sobre o capítulo 8, O Diabo e as Minas, né, do livro de Michael Towson, havia ali um mecanismo de mutualidade, né, de mutualidade viva entre trabalho, povos, né, pessoas e a natureza. Então, esse mecanismo que regia a lógica daquele espaço importava e muito para além de uma estrutura política ou econômica que tivesse em voga naquele momento no país, que tivesse regendo, né, o comando daquele país no momento, como o caso da Bolívia aí, que teve essa alteração, teve essa nacionalização. Então, tudo isso, toda essa lógica dessa mutualidade viva, ela reforça um fator que é um tipo de memorização política, né? Um tipo de historiografia viva, porque os mineradores eles se apropriavam daquilo que resta, né, da sua história desde os séculos no início da invasão europeia e todo esse processo que acabou com a vida nativa daquele lugar, né, com a vida inca que ocupava aquele lugar, e eles se apegarem a essa espiritualização do espaço, a essa integração imaterial e ao mesmo tempo essa influência do espírito na materialidade do lugar, da qualidade da vida e do espaço, isso traz um respeito e uma memória daquilo que era realizado antes. E isso vai lutando contra a lógica, né, que é uma lógica de extração, apesar de acontecer daquela forma ali capitalista de extração, lutando contra essa predominância que quer apagar todos os traços que diferenciam, né, que é considerado como ultrapassado, que é considerado como aquilo que deve ser esquecido. Então esse exercício ritualístico, né, que acontecia aí, não sei se acontece ainda hoje, por parte desses mineradores na meados do século XX, era uma luta política de memória pelo espaço e pela história ali daquele lugar, né? Então, além disso, um dos mineradores, né, tem uma biografia, deixa eu só pegar o nome dele aqui, que aparece no texto, Juan Rojas. Ele diz que por conta das condições de trabalho dos mineradores ali, que sofrem com estalidos, que sofrem com som de explosões, barulho de máquinas, o pó do estanho e tudo mais, eles possuem uma condição degradada, né? Uma condição de memória degradada. E eles ativamente participarem desses rituais, participarem dessas oferendas e todo o processo, né, que eu acabei não descrevendo aqui, mas que, caso estejam interessados, é contado no livro, na página 209 em específico, da edição que eu estou, Processo do Ritual, 209, se eu não me engano, 216 também eles contam sobre o ritual. Então todo esse processo, toda essa atividade mesmo, né, esse ritual, ele ajuda a valorizar a memória daqueles que não possuem memória pelas condições de trabalho, que são os mineradores, né? Ele fala que os mineradores têm uma memória muito ruim e de que fazer o ritual auxilia nisso. Enfim, é um capítulo muito interessante, de um livro super interessante também, que eu recomendo. E acho que é isso. O tema não é sobre
meio ambiente dessa vez, mas acaba sendo, né, porque é uma crítica ao capitalismo, e o capitalismo é o grande vilão aí da questão ambiental. Acho que vou ficando por aqui. Agradeço aí pessoal que tem se interessado pelas questões trazidas nesse canal, e um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.